Bem, muito boa tarde e muito obrigado por terem vindo aqui falar sobre este livro, que é um livro que eu ainda tenho assim uma certa dificuldade de falar sobre ele, porque ainda não tenho um distanciamento necessário para ter esse olhar tão analítico, embora ao escrevê-lo esse olhar também é necessário e por outro lado também acho que deverei ser uma figura privilegiada para falar sobre ele, uma vez que o escrevi, não é? Mas neste momento há assim uma série de coisas que gostava de começar por dizer sobre este livro. Uma é que há um certo perigo quando se apresenta este livro, porque há uma facilidade que podemos cair nela e que eu acho que não é completamente verdadeira em relação àquilo que o livro é. E essa facilidade seria dizer que é um livro sobre a Tailândia, ou sobre uma viagem à Tailândia. O que não é completamente mentira, porque o livro tem a Tailândia sempre muito presente, efetivamente assenta na experiência de viagens à Tailândia e acaba por também, em alguns momentos, tocar elementos que eu considero importantes e simbólicos daquilo que são, ou daquilo que é a minha visão da cultura tailandesa e da sociedade tailandesa e da história da Tailândia e de diversos aspectos relacionados com esse país. Ainda assim, eu acho que esse é um perigo, digamos assim, na tentativa de definir aquilo que este livro é, porque, na verdade, o que para mim fez a diferença enquanto escrevia o livro e enquanto também avaliava a sua pertinência foi considerar sempre a Tailândia como uma metáfora. E todas as histórias, todas as informações, mesmo quando são informações estatísticas ou quando são questões muito específicas em relação à Tailândia, eu coloquei-as sempre lá com a intenção de que nós nos pudéssemos encontrar refletidos nelas, embora às vezes de formas meio distorcidas, mas isso depende também da vontade que cada um tenha em ver-se refletido, né? e em pensar-se e em pôr-se às vezes um pouco em causa. Conforme estávamos a falar, há uma viagem aqui que é mais referida e que foi uma viagem que eu fiz que teve uma extensão talvez um pouco maior e que na altura em que a fiz eu já tinha um pouco a ideia de escrever um livro a partir dessa viagem, e que foi feita com um amigo meu que se chama Hugo Makarov e que, apesar de ter este nome, é português. Makarov é um pseudónimo dele, e ele é ilustrador, tem algumas ilustrações bastante conhecidas, também é artista de grafites e de murais e esse tipo de coisas, e faz tatuagens. Aliás, essa é a sua principal ocupação, é tatuador. Neste livro ele até tem uma presença muito marcada, não apenas como personagem, digamos assim, uma vez que ele está muito referido, não é? E fez comigo essa viagem, mas também as três partes que constituem o livro. Esta é a primeira, por exemplo, está aqui assinalada com mas têm todas uma página dupla com ilustrações dele, e aqui podem ver também um pouco o traço dele. E estas ilustrações foram feitas a partir de ilustrações que ele fez efetivamente quando estávamos lá, porque ele tem uma coisa muito impressionante e que normalmente impressiona muito toda a gente que a vê, que é ele parece que desenha com muita facilidade. Ele tem sempre os blocos com ele e de repente começa a desenhar, e é incrível o nível de detalhe e
estas imagens no bloco dele são praticamente assim, e ele desenha-as muito rapidamente. É claro que isso, pronto, é fruto de uma experiência, é fruto de um talento, é fruto de um trabalho de olhar, é fruto de muitas coisas, mas realmente é uma qualidade enorme que ele tem. E além, portanto, ele teve esta participação aqui, e de certa forma também contribuiu para um subtema, digamos assim, entre vários que existem neste livro e que também são tomados pelo seu lado simbólico, mas que são muito concretos na própria forma como entram no livro, e que nesse caso até está também logo presente na capa, que são as tatuagens, não é? Como eu disse, o Makarov é tatuador, é uma pessoa muito tatuada, e na Tailândia as tatuagens têm uma importância enorme, porque não é uma tradição ancestral, e porque essa tradição tem raízes numa característica que eu considero também muito importante naquilo que é a cultura daquele país, mais concretamente, e que é a sua espiritualidade, ou, se preferirmos, a sua superstição, as suas fortes superstições, que estão presentes em inúmeros momentos da sua vida cotidiana, e que no caso das tatuagens também estão muito presentes, uma vez que os diversos tipos de tatuagens tradicionais que se fazem são sempre de proteção, e muitas vezes, quando são tatuagens de animais, existe por trás a ideia implícita de que quem faz essa tatuagem recebe as características, porventura as melhores características do animal, não é, que tatua. E por outro lado, também as tatuagens têm um aspecto muito interessante, que são o seu caráter definitivo, não é? As tatuagens são quase um símbolo disso, não é? Um símbolo de alguma coisa que permanece e que no momento, depois de serem feitas, são para sempre, não é? E essa é uma das questões que, vá lá, é uma das questões que ajuda, é um dos cimentos, se quisermos, que ajuda a tentar colar todas estas peças. Outra, também muito importante, quando pensamos na mentalidade tailandesa, mas também não é muito presente noutros pontos da Ásia, e também muito presente no livro por conta, não é, dessa presença, não é, na Tailândia, é a ideia de karma, e essa ideia de karma não é, que nasce no budismo tailandês, neste caso, no fundo, em muitos aspectos, ou quando decantada até ao seu núcleo, de certa forma é a ideia de que tudo está relacionado, não é? De que uma determinada opção irá desencadear uma série de relações, e que essas relações, em última análise, voltarão a quem desencadeou a primeira ação, não é? E essa é uma ideia muito forte, se pensarmos sobre ela, e que para mim foi muito útil, tal como a ideia das tatuagens, para verdadeiramente tratar aquilo que, para mim, sempre, pronto, a partir de certa altura, considerei como o verdadeiro tema deste livro, que, como dizia, pode-se falar que seja a Tailândia, assim, numa primeira pele, mas logo depois seria um tema muito mais amplo e que diz respeito a todos, que é a vida, não é? A vida, e de certa forma
as reflexões perante a vida de cada um, as questões concretas e práticas que cada um se coloca perante esse facto que é estar vivo e o que fazer com isso, não é? E como avaliar isso, as questões que no fundo são as questões essenciais, que é de onde venho, porque é que estou aqui, para onde vou, qual é o meu papel, não é? E nessa medida, logo este título, O Caminho Imperfeito, no fundo também é um título que pode ser entendido como tendo várias camadas. Uma delas será os próprios caminhos dentro dessas viagens à Tailândia e da descoberta desse lugar, e o quanto isso também é um confronto, ou se preferirmos, uma descoberta do outro, não é? Do quanto muitas vezes os nossos próprios valores, as nossas próprias a nossa própria maneira de ver o mundo é posta em causa quando encontramos outros valores, outras formas de ver o mundo, mas também esse outro caminho imperfeito, não é? E com justificada maiúscula, que é a vida, não é? A vida de cada um, que em certa medida e muito claramente pode ser comparada a um caminho que muito claramente acho que será sempre imperfeito, não é? Não é fácil considerá-lo perfeito, mas isso também dependerá dos critérios de cada um. E nesse caso, a contribuir para isso, há uma série de outras questões e também quase diria de outros caminhos e que surgem aqui com uma certa importância. Por um lado, para mim, houve o próprio caminho, foi a escrita do livro, e que de uma forma mais ou menos sugerida também está presente, porque este livro, estávamos aqui há pouco a falar de como eu não tive a oportunidade de apresentar aqui o meu último livro, que se chamou Em Teu Ventre, e curiosamente este livro, que se chama O Caminho Imperfeito, pela primeira vez na minha experiência de escrever livros, foi o único que eu comecei a escrever, interrompi, escrevi outro livro no meio, que foi esse Em Teu Ventre, e depois voltei a este. Isso aconteceu porque este estava em crise. No momento em que eu achei que era melhor não insistir e dar-lhe tempo. Aliás, para ser sincero, muitas vezes, havendo essa possibilidade, há problemas que se resolvem a dar-lhes tempo. Nomeadamente na escrita, quando me perguntam, um dos conselhos que dou sempre para resolver problemas de escrita é: deem tempo. Às vezes o tempo acaba por resolver os problemas mais intrincados. Ainda assim, eles também não se resolvem sozinhos. O tempo é só uma forma de retirar a pressão e de tentarmos nós próprios resolvê-los, porque não há outra forma. Normalmente, a minha experiência também me diz que os problemas, quando os deixamos, raramente se resolvem. Eles até tendem a agravar-se. E por isso, neste caso, foi-me bom tirar essa pressão, mas continuei a ter de resolver o problema da escrita do livro. E a forma como a crise que eu identifiquei foi que eu estava com um rumo pouco definido, ou seja, não tinha uma razão forte para escrever o livro. E isso é fatal, não é? Como é que eu iria ser verdadeiro perante aquele trabalho se eu não tinha para mim, não é, essas razões? E então, tal como está descrito no livro, a partir de certa altura, para avançar na escrita do livro, eu tive de responder a duas perguntas. Uma que era: porque é que eu queria escrever, não é?
e outra, porque é que eu tinha ido à Tailândia e porque é que eu queria ir às Tailândias, onde vou. Porque nestes últimos anos tenho viajado bastante, até me parece às vezes demasiado, e também me era importante responder a essa pergunta essencial. No fundo, não só porque é que escrevo, porque é que queria escrever este livro, mas porque é que escrevo em geral e porque é que viajo também. E a partir de certa altura, o livro acaba por refletir sobre essas questões. E de certa forma são questões essenciais, porque é um livro que tem as viagens presentes e é importante que fique claro o que é que isso representa para mim e porque é que eu faço essas viagens e fiz esta viagem em particular, e também porque é que eu escrevo e o que é que eu vejo importante neste livro, e de certa forma, depois de o identificar, também exercê-lo, não é? Também ter essa busca de alguma forma presente no próprio livro. As respostas, elas depois estão muito claras. Se tiverem a oportunidade de ler o livro, irão encontrá-las. Não vou esclarecer completamente agora, porque tenho de deixar aqui alguma curiosidade, porque senão ninguém vai ler o livro. E também vos digo uma coisa: um livro contado e um livro lido não são a mesma coisa. E portanto, essas também são viagens dentro do livro, essas também são questões. Mas o livro tem uma quantidade imensa de detalhes e de questões e de elementos. Para mim, no início fiquei assim meio assoberbado com tanta coisa, porque a Tailândia também é um caleidoscópio, não é? De estímulos e de questões. Mas pronto, depois tudo se foi encaixando e tudo foi encontrando uma certa ordem, digamos assim, nesta narrativa, que é uma narrativa dividida em blocos relativamente curtos, que são numerados e que são interligados e que nos levam à Tailândia, como já falámos, mas depois, inesperadamente, levam-nos a certas reflexões, como estas que já referi, e também a descrições bastante pessoais, porque aqui eu, pronto, acho que estava no lugar certo para fazer uma reflexão subjetiva também, não é? Porque trata-se de um texto literário, e desse modo utilizei muitas referências minhas, muitas delas bastante pessoais, mas que eu tenho a ambição que possam ter paralelo, não é? Naquilo que são as referências de outras pessoas, algumas ligadas aos meus afetos, ligadas à minha estrutura emocional e ligada também, pronto, à minha estrutura de valores e de questões. Eu sei que aqui o amigo Cravo já leu o livro. Eventualmente outras pessoas podem já ter começado a ler, não sei. Por isso, eu agora calava-me para ouvir alguma coisa que quisessem perguntar, ou se estiverem todos muito tímidos, posso ler um excerto, ou qualquer coisa assim, porque em termos desta primeira introdução, acho que ficava por aqui. O que é que acham? Tudo bem? Alguém quer? Eu posso. Já falaste. Não, eu quando peguei no livro, assustei-me porque não faz parte da minha área de interesses a literatura de viagem. Disse: bom, será que o José Luís se perdeu? E disse: estou tramado porque perdi um dos meus autores. À medida que fui caminhando no livro, quer dizer que não o consegui largar. E acabaste de responder àquilo que eu pensava do livro. Portanto, o caminho imperfeito
está definido, disseste tudo. Mas há dois aspectos que me parecem importantes nos momentos do livro. Há uma idade em que nós todos fazemos um balanço. Eu penso que este é o livro do balanço do Zé Luís Peixoto. Porque, apesar de haver o projeto em que nunca te esqueças de onde partiste quando chegas, Galveias aparece no meio. Portanto, Galveias está lá, é um ponto de partida. Há outro aspecto que me parece interessante, é o problema dos tempos. A certa altura perdemos nos tempos e andamos à procura do tempo. Em que tempo? Eu há um bocado falava com a Isabel, onde é que ele foi primeiro? Foi à Tailândia, depois foi para outro lado. Qual foi as viagens que este gajo andou para aí a fazer? Não interessa o que é ficção, o que é real, porque quando se entra no livro, o real é aquilo que ali está, a ficção é outra coisa. Há um aspecto que me parece muito engraçado neste livro, mas muito, eu gostei muito. Eu considero que na maneira como tens vindo a escrever, tens a vindo a melhorar. Pronto, eu vim de Porto, não é? Mais velho na idade, melhor ali. É o diálogo que estabeleces com o leitor. Aquilo que o Lobo Antunes esporadicamente diz: estou farto desta coisa, pá, aguenta mais um bocado que eu estou quase a acabar. Tu entras em diálogo com o leitor, mas vais-me ler agora? Será que eu ainda estou vivo quando me estás a ler? Vais-me ler depois? Eu vinha hoje aqui para fotografar, já te disse, a tatuagem do Makarov. Estava prometido, quando acabasse a viagem ao Makarov. Eu considero que o livro é muito bom e, de facto, as minhas dúvidas foram esclarecidas. Para mim é um livro de balanço, é um livro em que paras para pensar. Talvez há um ano ou dois ainda não estivesses maduro o suficiente para fazer as meditações que fazes sobre a escrita, sobre o futuro, sobre a vida, sobre o que é estar de passagem, sobre karmas. Há aí um mundo, era preciso se calhar encontrar outro paradigma e confrontar com outro paradigma, não sei, mas senti isso. É a altura, o homem fez 42 anos, o homem olha para trás, tem um filho de 15, 43, tem um filho de 15, fez-lhe a barba, é a altura de parar para pensar. E eu penso que este é um grande livro nesse sentido. Bem, eu fico muito contente de ouvir isso, porque, pronto, neste momento ainda não ouvi assim tantas opiniões sobre o livro quanto isso. E realmente, quando se publica um livro, há sempre um certo... há ali vamos ver, há um equilíbrio entre a convicção, né, uma certa confiança, que essa convicção traz, mas também, não é, uma certa insegurança, porque não seria a primeira vez que estava muito convicto de alguma coisa incorreta, não é? E este livro, de certa forma, em alguns momentos, também me deixa um pouco... não sei como é que é dizer, mas deixa-me um pouco desprotegido, se quisermos, porque ao nível do estilo, o livro aspira a uma clareza, e essa clareza muito facilmente pode parecer fácil. E para mim foi bastante difícil, porque a minha vocação em termos de estilo não é exatamente esta, e eu tive de contrariar essa vocação para escrever desta forma, mas ao mesmo tempo nunca se consegue contrariar suficientemente a vocação para também se deixar de ser quem se é. Por isso, mesmo ao nível do estilo, também há muitas marcas daquilo que eu sei e daquilo que eu sou capaz de fazer, que também é limitado, não é? Ainda assim, fico muito contente porque essas palavras fazem-me acreditar que nos entendemos, não é? Que é a aspiração que existe, não é? Quando há uma dedicação a um trabalho como este. Ainda assim, para quem não conhece nada do livro, vou ler as primeiras linhas, porque acho que depois do que dissemos vai ser surpreendente. As primeiras linhas do livro dizem assim:
Numa das caixas de plástico estava a cabeça de um bebê. Noutra caixa estava o pé direito de uma criança, cortada em 3 partes. Havia ainda 2 caixas com pedaços de pele tatuada, e na última estava um coração humano. As 5 caixas de plástico foram embaladas em 3 pacotes, deixados nos correios do centro comercial MBK, junto à CM Square, e endereçados a 3 moradas de Las Vegas: Eugene Johnson, 3070 West Post Road, R. Jean, 2697 Ruth Duarte Avenue, e Ryan Edward McPherson, 2913 Bernardo Lane. Essas encomendas foram despachadas como brinquedos para crianças, mas não chegaram a sair de Bangkok. Isto dá-me assim um certo gosto de ler estas linhas, porque o livro também tem muitas provocações ao leitor, e que não é eu tentei fazer com este livro algo semelhante com aquilo que eu vejo na própria Tailândia, assim fazendo, não é? Tentando fazer um retrato, não é? Um retrato sempre tosco, porque realmente, não é? Traçar um retrato de um país é sempre uma tarefa condenada ao insucesso, não é? Há sempre formas e detalhes que vão ser grosseiramente simplificados. Ainda assim, tendo consciência de que se trata de um símbolo, não é? Que se trata de uma... Não se trata... Aquilo que está aqui não é exatamente da Tailândia, é uma tentativa, não é? A palavra água também não molha, não é? Mas, pronto. Garantindo essas coisas todas, eu tentei aqui construir ou dar algumas características dentro daquilo que eu acho que a Tailândia é. E em alguns aspectos a Tailândia faz-me lembrar muito a comida tailandesa. Porque a comida tailandesa é picante, mas também é doce, mas também é ácida, no mesmo prato e às vezes na mesma garfada, porque tem essa complexidade, não é? Tem esse sabor e o contrário dele, não é? E este livro, aqui nas livrarias, tem de se escolher um lado, e então o lado deste livro é o que agora há uns anos se chama a não ficção, porque o que cá está referido tem, não é, uma referência real, e efetivamente esta situação aconteceu. Houve uns indivíduos que tentaram enviar através do correio que aqui está referido, em Bangkok, estas caixas de plástico com estes pedaços de corpo humano, e essa situação vai surgindo como leitmotiv aqui e ali no livro, e posso-vos dizer, sem estragar a leitura, acho que o livro termina comigo em frente de uma destas moradas que está aqui referida, para onde para onde os pedaços de corpo humano estavam a ser enviados, ou seja, em Las Vegas. E pelo meio traçam-se também muitíssimos paralelismos entre Tailândia e Las Vegas, porque existem bastantes em várias circunstâncias. E depois também acaba por acontecer que, dentro das viagens que eu tenho feito ultimamente nos últimos 10 anos, também há ali umas relações curiosas entre Bangkok e Las Vegas, algumas assim muito pessoais, que eu tornei assim públicas, não é? Porque publicar um livro, quase como se vê pela própria etimologia da palavra, é tornar público, não é? E coisas que, pronto, que quase que parecem assim do âmbito da Caras ou dessas coisas. Por exemplo, refiro aqui que me casei, é curioso, já agora, se querem saber, também já me casei em Coimbra. Outro casamento, no convento de Santa Clara.
bem diferente desse casamento em Las Vegas. Ou outras circunstâncias, estávamos a falar do meu filho, que por acaso agora tem 20 anos já, e que fez a barba pela primeira vez em Las Vegas, e foi assim, pronto, para nós uma coisa especial, numa viagem que curiosamente fiz com ele, o meu outro filho e a minha mãe, numa circunstância também muito impactante e que nos dá muito que pensar, porque a minha mãe, não é, que é uma pessoa de Galveias, e no próprio livro isso está referido. Vou ver se eu consigo encontrar já agora esta passagem, que é uma passagem que fala sobre a minha mãe. Só aqui um pequeno, o primeiro parágrafo. O problema é que eu tenho sempre muita dificuldade de encontrar estas passagens, mas se tiverem paciência, onde é que isso poderá estar? Ora, a minha mãe diz assim, agora vejam lá se isto não é interessante. Vi a minha mãe em todas as ruas da nossa vila, a caminhar por passeios calcetados ou com a mesma ligeireza a atravessar ruas sem carros. Vi a minha mãe a limpar as folhas da terra do quintal, a esticar-se para colher pêssegos, damascos, limões, laranjas. Vi a minha mãe a deixar molhos de erva nas coalheiras, a trocar a água das galinhas e dos pombos. E vi a minha mãe em Las Vegas, a passar à frente de casinos do Bellagio, do Flamingo, do Venetian. Vi a minha mãe a avançar pelos longos corredores do Caesars Palace, como se avançasse pela Rua de São João, carregada com as compras do fim da manhã de sábado, nova e animada, a dizer bom dia a toda a gente. Isso foi muito impressionante. Eu fiz essa viagem com a minha mãe e pronto, como dizia, foi muito impressionante, não só por este aspecto, mas também porque passados poucos meses a minha mãe teve um AVC e depois disso nunca mais quis fazer nenhuma viagem e então foi mesmo naquele momento. Se ela não tivesse feito essa viagem, nunca a teria feito, porque ela não tem neste momento coragem para fazer viagens como essa. E para mim isso é muito interessante e faz-me muito pensar, porque efetivamente eu nasci em Galveias em vários aspectos, isso também é referido no livro, aliás quase tudo o que eu digo é referido no livro, em muitos aspectos, pronto, isso é muito determinante para mim. Este livro, eu, como poderão saber se já leram outros livros meus, eu acabo por, de uma forma ou de outra, mais direta ou menos diretamente, tenho muita presença nos meus próprios livros, não é? E este livro, eu diria que é o livro onde mais se descreve a minha adolescência, ou pelo menos o meu caráter adolescente, porque em muitos aspectos eu acho que uma parte da minha ânsia de viajar tem a ver com o facto de eu ter passado a minha adolescência em Galveias cheio de vontade de sair de lá e sem poder. Esse é um dos aspectos e realmente agora perdi-me um pouco. E hoje em dia, né, depois do que tem sido estes anos em que eu, pronto, de uma forma mais pensada ou menos pensada, mas às vezes achando que tinha de aproveitar oportunidades e tal, acabei por viajar muito. E hoje eu sou aquela pessoa que nasceu em Galveias, mas também sou outras coisas, não é? Hoje eu sou o perto, não é? Sou esse perto e ele está sempre presente e há aqui umas passagens curiosas no livro em que se está a falar sobre a Tailândia e depois na passagem seguinte está-se a falar assim sobre as Galveias e existe sempre ali um fio a ligar esses dois momentos, ou porque se está a falar das motas da Tailândia e depois de repente está-se a falar das motas de Galveias, ou porque se está a falar
dos turistas a tomarem banho nas Ilhas Pipi, e depois a seguir está-se a falar do tanque de rega lá nas Galveias onde eu aprendi a nadar, ou porque se está a falar da comida tailandesa, não é? E toda a sua exuberância, e depois a seguir está-se a falar da primeira vez que eu comi comida chinesa, não é? O que foi uma grande coisa, não é? Outro dia estava a contar aos meus filhos, perante a absoluta incredulidade deles, que eu sou do tempo em que me recordo de não haver pizzas, não haver hambúrgueres, ou de não haver, não é, como existem hoje. E eles achavam isso incrível, porque achavam que, não é, que existiria desde sempre, não é? Mas realmente, se calhar, mais do que uma pessoa aqui se lembra da primeira vez que comeram comida chinesa, por exemplo. E hoje em dia é tão comum nos centros comerciais, em toda a parte, não é? E dizia, e por isso este livro também faz esses contrastes, né? Também explora esses contrastes, porque, e nesse aspecto pode-se dizer que é um balanço, mas eu estou em crer que todos os livros são um balanço, mas tão descarado, de outra. Mas tão descarado como é este? Sim, este é mesmo descarado, é mesmo. Aliás, há um momento em que se tenta mesmo avaliar a vida, não é? E em que se fala não é? do confronto com a morte, não é? Ou da ideia da morte. E nesse caso, como em todos os outros livros que escrevi, o tema, se quisermos considerar um tema, o tema do meu pai está muito presente, não é? E neste livro, por exemplo, falo de um aspecto que também, de alguma forma, me impele a fazer essas viagens, ou pelo menos a ter assim, esse tipo de ânimo, que tem que ver com a notícia, teria eu uns 17 anos, de que, ou quando nos foi dito que o meu pai tinha 3 meses de vida. Que é uma notícia, não é, terrível, e que foi uma notícia assim súbita. Não tínhamos nenhum sinal de que fôssemos ter essa notícia. E de certa forma essa realidade, não é? Essa realidade de que vamos morrer, ou esse horizonte daqui a 3 meses, não é? Desperta-nos. Desperta-nos todos, porque nós sabemos que vamos morrer, mas é muito diferente se nos disserem vai ser daqui a 3 meses ou vai ser daqui a 3 anos, não é? As coisas ganham outra realidade e no entanto essa realidade está sempre lá. Vou-vos contar uma pequena história, esta não está no livro. Há uns anos estive aí integrado com uns companheiros num projeto que depois, por acaso, até infelizmente acabou por não acontecer, mas que tinha que ver com HIV e tinha que ver com um projeto em que era com fotógrafos e com escrita, e em que acabei por falar com várias pessoas que tinham o vírus HIV e que também eram fotografadas e tal. E depois lembro-me de termos falado com um senhor que contraiu esse vírus no final dos anos 80. E eu não estou agora certo exatamente quando é que foi esta conversa, mas já foi há uns anos, mas foi num período em que o HIV já não era nada daquilo que foi durante o final dos anos 80 e os anos 90, não é? Em que quem contraía esse vírus encarava essa notícia como uma sentença de morte. Mas depois, se não estou em erro, em 97, 98, como eu disse, esse projeto não foi até ao fim, por isso eu não tenho estas coisas bem certas, mas se calhar alguém até sabe melhor do que eu. Mas por aí, na segunda metade dos anos 90, os medicamentos retrovirais tiveram um grande desenvolvimento e as pessoas que têm esse vírus HIV têm uma esperança de vida como as outras pessoas. E esse indivíduo parece que tinha uma vida assim muito acelerada, e quando soube que tinha esse vírus começou a viver cada dia como se fosse o último,
E quando, contava ele, não é? Quando teve a notícia por parte do médico de que tinha uma esperança de vida muito maior e que se fizesse a medicação e tal, que podia viver 20 anos, 30 anos, pronto, não sabe, como outra pessoa qualquer, ele ficou deprimido durante 2 anos. O que é interessante, não é? Uma notícia tão boa e ele ficou deprimido durante 2 anos. Porquê? Porque ele não tinha já uma visão, não tinha um caminho traçado a longo prazo. E então ele dizia uma coisa, que é, ele teve pronto de reaprender, né, essa noção, e depois dizia uma coisa curiosa, pronto, que talvez seja banal, mas que é importante, que é, ele dizia, agora faço como toda a gente, tenho uma direção e pronto, todos os dias tento ir mais ou menos para esse lado, né? E é um pouco assim, né? Quer dizer, é um pouco assim. Eu acho que, né, termos consciência de nós próprios e do nosso lugar e da nossa presença e do nosso caminho e do que queremos fazer com a nossa vida, né, joga um pouco com estes 2 lados, que é tudo pode mudar amanhã, né, mas também temos temos sempre de ter uma direção e temos sempre de olhar, né, um pouco para lá e pronto. E no fundo isso também tem muito a ver com este livro. Já o caminho imperfeito. Pronto, eu acho que todos os livros, eu tenho lido quase todos os senhores, poesia também, e eu penso que todos eles, considerando a tua idade e o livro que escreves, é sempre um apanhado daquilo que tu és. E espero, quando tiveres a minha idade, que vás às tuas outras origens, do teu pai. Pois, eu não sei. Para mim é um mistério. E vamos ver, esta coisa de escrever livros e de publicá-los é completamente transcendente. Porque eu publiquei o meu primeiro livro há 17 anos. Não é? Há 17 anos eu não fazia a mínima ideia como é que eu seria daí a 17 anos. Não é? E no entanto eu já estava ali a escrever textos que ainda hoje tenho de responder por eles. Às vezes respondo até já com razões muito diferentes daquelas que foram as iniciais, porque eu próprio também já mudei. E depois há uma outra coisa incrível, que é... E que para mim há um tema que eu tenho analisado, ou há um tema que eu sinto que está muito presente nos meus livros ao longo do tempo, que é a questão da idade. A idade. Porque a idade obriga-nos a uma atualização constante, não é? Uma atualização constante acerca de quem somos. E essa atualização tem a ver não só com aquilo que se espera socialmente da idade de cada um, não é bem isso que eu me refiro, mas a um questionamento constante, não é? Quer dizer, acho que de alguma forma temos de ter a coragem de não sermos máquinas de autojustificação. Mas isso... porque, quer dizer, é muito... Então, no meu caso, né, publico os livros, as coisas ficam escritas, ficam ali marcadas, é uma tentação muito grande eu passar o tempo a justificar aquilo que disse, né, e a não procurar outras coisas, né? Mas essa procura muitas vezes é sinónimo de vida, é sinónimo de ainda estar a ver as coisas, ainda estar disponível e desperto para elas. E eu em relação a esse aspecto da família do meu pai e da Casa Branca, que é a terra do meu pai, no concelho de Sozel,
também acontece, pode ser sincero, com o lado da minha mãe. Que é, há um conceito que se fala muito às vezes em relação aos índios, da Amazónia e assim, que é a memória ancestral. E que é um conceito que eu acho fascinante e que eu sinto. O que é que eu entendo por isso da memória ancestral? A memória ancestral é uma memória que não é exatamente de experiências vividas por mim, mas que eu recebi por vias que eu nem sou capaz de identificar completamente, mas que têm que ver com aquilo que me foi transmitido. Não é? Porque não duvidemos, está aqui o Serafim que sabe destas coisas. Nós somos a nossa história também, em grande medida. Por isso é que temos diferenças culturais em relação à Tailândia, porque a história da Tailândia é outra, não é? E todos nós, cada um de nós, tem a sua história, não é? E essa história, a história é uma narrativa. E nós podemos sempre começar a contar as histórias, as narrativas, temos sempre a opção de escolher onde é que começamos a contá-las. Não é? E a nossa tentação é começar a contar a nossa história no dia em que nascemos. Não é? Mas parece-me muito claro que a nossa história começa a contar-se antes do dia em que nascemos. Até porque é anterior ao dia em que nascemos as condições em que nascemos. Não é? E essas condições fazem uma diferença enorme.